Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, todo o estado de Rondônia, toda a zona da mata. Hoje o assunto aqui é futebol, que voltou a brilhar os olhos, né, de nós rolimourenses aí com o Guaporé nesse ano, né? Tivemos a grata satisfação de conseguir a vaga da Copa do Brasil. Então já a gente vai falar, né, sobre Guaporé e falar um pouquinho sobre essas duas figuras aqui ilustres do Guaporé, que estão por detrás desse projeto aí grandioso. E antes de começar, né, o nosso episódio, antes de passar a palavra, apresentá-los também, gostaria de agradecer as empresas, parceiras e patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast. Gostaria de agradecer a Farol, Faculdade de Rolim de Moura, presente com o Momento Chave desde antes mesmo, né, da primeira gravação nossa. Agradecer a Alvorada Produtos Agropecuários e a Rolim Net Fibra, empresas também presentes desde o início do Momento Chave Podcast. Agradecer a Credit Sudoeste, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, né, na pessoa do Júnior aqui em Rolim de Moura e do Max lá em Cacoal. Agradecer a Lindágua, nossa fábrica genuinamente rondoniense, a Master Copiadora, agradecer ao Estúdio Vivance, né, o Simon e a Joyce por aqui, registrando em foto e vídeo também o nosso episódio. A Andréia, fotógrafa lá em Cacoal, né, nossa fotógrafa lá dos episódios de Cacoal. E lembrá-los também que, além de host, né, apresentador aqui do Momento Chave Podcast, eu também sou estrategista digital. Então, se você tá com dúvida, tá com dificuldade aí nas métricas do seu negócio, eu vou deixar um link na descrição aqui para você ter um diagnóstico gratuito do seu marketing. Se você impulsiona, tá com dúvida nas métricas, se você sente que tá gastando e não tá tendo resultado, para você ter uma maior clareza, eu vou estar disponibilizando um diagnóstico gratuito de marketing. É só você acessar o link na descrição aqui ou acessar o meu Instagram também. E sem mais delongas, estou aqui com o Dr. Antônio Júlio e o Julinho, né? Pai e filho aí, duas figuraças aí do Guaporé, começando pelo Dr. Antônio Júlio. Gostaria de agradecer, doutor, pela disponibilidade de ter tirado um tempo aqui para a nossa audiência do Momento Chave Podcast para falar um pouquinho de Guaporé. Obrigado, Bruno. Obrigado ao Momento Chave. O prazer é nosso, do Guaporé, do Julinho, em estar no seu programa para divulgar, né, o Guaporé e conversarmos sobre a força do Guaporé, o poder hoje que o Guaporé tem, já hoje, vamos dizer, a nível do futebol nacional, né, porque estamos, como sabemos, na Copa Brasil, que faz parte do calendário nacional, a Copa Verde e a Série D, né, que é um brasileiro, a quarta divisão do futebol brasileiro, com possibilidade, já até com muita sorte, e vai depender do trabalho, de em 2027 o Guaporé, de repente, está na Série C do brasileiro. Então, o seu programa aqui hoje tem muito a que nos ajudar, com certeza. Julinho, agradecer também a você pela disponibilidade, né? Eu já queria trazê-los em dupla aqui, né? E dois microfones, dois convidados aqui, né? 3 microfones, não faz muito tempo que a gente incrementou aqui no Momento Chave. Então, era vocês dois, eu gostaria de já agradecer, né? Que era uma ideia já lá desde quando você me recebeu e conversar. Falei, em algum momento vou levá-los em dupla lá para falar sobre o Guaporé e gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Obrigado, Bruno. Já faz mais de um ano, né? Daquele início do projeto, você já comemorou já um ano de programa. E agora é uma honra, a primeira vez nossa aqui. Se Deus quiser, muitas virão ainda para frente. Doutor, vou começar por você, falando um pouquinho sobre como nasceu essa ideia, né, de Guaporé. Sei que o senhor já deve estar um pouquinho já calejado de falar isso aí, né? Mas sempre, Bruno, dá uma emoção. A ideia, penso eu, tem hora que até eu fico em dúvida, vem de origem da família de muitos anos. O meu avô, parte do pai, ele ajudou na época que meu pai era rapaz, meus tios,
ele ajudou a formar um clube, que é um time de várzea chamado União da Ilha do Governador. E esse clube, mais tarde, com alguns blocos, ele deixou de ser um clube de futebol e se tornou a escola de samba conhecida hoje no Brasil, União da Ilha do Governador, no qual meu pai foi o primeiro tesoureiro e meu tio, o segundo filho mais velho do meu pai, o Maurício, foi o primeiro presidente junto ali, né, com os amigos dele, e deixaram um legado. Então, quando eu cheguei aqui em Rondônia, foi passando, a gente foi vendo o futebol, que era do povo, eu considerei Rolim de Moura, aqui é meu lugar, quando eu cheguei, já definitivamente. Então, foi uma ideia de deixar alguma coisa popular, como o futebol vem do povo, né? Aqui não tem muita cultura, escola de samba, né? A gente resolveu dar o Guaporé. Então a gente acredita que lá na frente vamos deixar um legado aqui para Rondônia, né? Aproveitando o momento, se você olhar bem o escudo, a torcida, olhar o escudo do Guaporé, ele é o único time brasileiro que não se chama Brasil, que tem o nome Brasil do escudo. É o único clube que não tem o nome do estado, que carrega o nome do estado. Lá está Rondônia, está Brasil e Guaporé FC, né? Então a ideia é essa, deixar um legado para esse estado que me recebeu bem, né? É uma ideia. Eu acredito que isso vai se realizar, né? Com muita gente aí. Hoje a gente vê crianças de 7, 8 anos de idade que você pergunta qual é o seu time, eles não falam os grandes de meu time é Guaporé. Criança de 7, 8 anos, se você pegar por aí, não, eu sou Guaporé. Entendeu? Já legal, tem, né? Alguma coisa aí nascendo antes mesmo de ser um campeão estadual, né? Fomos vice-campeões. E com pouco tempo também, né, doutor? Se for analisar. Fomos campeão ali da segunda divisão em 2024, né? Mas o que chama a mesma atenção é você ser campeão estadual, né? O Guaporé está o quê? Com 11 anos? 10 anos? Na verdade, da fundação mesmo? O escudo diz 2014, foi quando foi registrado o CNPJ, né? O estatuto em 2014. O primeiro ano nosso foi 2019. Então, o primeiro campeonato foi em 2019. Então, hoje estamos aqui no 6º campeonato, parece. 6º ano, né? 6º ano, né? Apesar de ter tido a pandemia no meio do caminho, que a gente ficou um ano fora, né? Interrompeu um ano, né? E ficou o ano seguinte também sem participar. Jolinho, e como é que é para você estar vivendo isso junto com seu pai, né? O Guaporé era algo que o Julinho lá, quando foi morar fora lá atrás, visualizava um dia estar presidente de um clube? Já passava nesse planejamento de vocês? Na verdade não, né? Acaba que a gente vai assumindo as consequências da mudança, né? O pai precisou afastar, trocar, né? Nosso estatuto exige uma troca e acabou que nessa troca eu acabei assumindo. E estamos aí terminando aí, ano que vem termina o próximo mandato. Aí depois colocar ele de volta, ainda aguenta mais uns anos. ainda tem lenha para queimar. Tem. Ô Julinho, e para você hoje que está nessa cadeira, o que tem, e vocês têm comércio na cidade, né? O que você diria, qual que é a principal diferença entre gerir um time de futebol, gerir uma empresa, né, de um clube de futebol, para o comércio da rua, digamos assim? O que foi o primeiro baque assim, que vocês tiveram? Assim? A questão de funcionário, dessas coisas, eu trabalhava com obra, então a gente já tinha pegava um público diferente de trabalhador, né? O trabalhador do futebol, ele é um artista, acaba sendo um artista, né? Um atleta, ele é um artista, então tem algumas peculiaridades no lidar. Nós do Guaporé, o pai sempre trabalhou assim, todo mundo que sempre a gente recebeu os atletas da melhor forma possível, que normalmente eles não estão acostumados, né? Com essa forma de ser recebido. Então, no início, cria aquela sensação, né? Já tinha o histórico do meu pai
como presidente do Pinheiros, então o pessoal já sabia da índole, da forma da gente controlar finanças, essas coisas, então já era público e notório, né? Mas aí com os jogadores foi criando esse hábito. Então a partir do segundo ano foi muito mais fácil as contratações. Hoje uma das vantagens que a gente tem é conseguir atletas de nível salarial por 30% a menos, 20% a menos do que eles receberiam em outro clube. A gente sabe disso, olhando o que o pessoal, né, tá pagando e o que a gente está pagando, a gente está trazendo no mesmo nível, pagando 20% a menos, né, ou trazendo de nível melhor, 20% melhor com o mesmo valor. Então essa é uma vantagem. O futebol de diferente é que é um fluxo de dinheiro muito intenso. Apesar da gente já estar no comércio a vida inteira, se você piscar, é muito dinheiro. As pessoas não têm a noção, e olha que a gente sempre mexeu com o comércio, sempre mexeu com coisas grandes, né? Tive construções aí milionárias sobre administração, mas você acaba vendo, né, fisicamente aquele dinheiro indo, então você consegue controlar. O do futebol não, se você piscar, é um dreno de dinheiro, é um ralo mesmo. Então tem que ter muito controle, muita sabedoria e dizer muito não, né? O negar, porque às vezes na emoção você quer, você vê um atleta às vezes muito bom, mas com salários fora da realidade, você fala, mas e só ele, né? Mas assim, tem que ter esse controle, porque realmente a principal diferença que eu vejo é o dreno de dinheiro. Assim, se você não tiver pezinho no chão, ele vai longe. Doutor, e algo que eu já tive a oportunidade de ouvir até vocês dois, né, em outros programas falando, é a questão do planejamento, né? Então o senhor falou muito bem de deixar um legado e fica muito evidente que o senhor em primeiro momento não está preocupado com o resultado. É fazer algo muito bem pensado, muito bem planejado, pé no chão, que o resultado ele vai ser consequência uma hora ou outra, né? Então já com pouco tempo, né, de clube, já dá para se dizer que hoje a Copa do Brasil é a competição mais visada pelos clubes, até pela cifra, né? Tem clubes que, o próprio São Paulo mesmo, chegou a um determinado ponto do ano ali que priorizou a Copa do Brasil ao invés da Libertadores, anos passados também, quando teve a conquista lá com o Dorival. Então já colheu esse resultado. Como é que foi para o senhor planejar isso também? Passou pela sua cabeça fazer algo bem estruturado mesmo e o resultado ele viria de uma hora ou outra se as coisas fossem bem planejadas? Com certeza, desde o início, nós dois, na verdade, tivemos uma oportunidade de conversar antes do programa. Um CNPJ não pode ter dívida, correto? Correto. Quando a gente traçou o Guaporé, a gente colocou um certo dinheiro, né, no primeiro campeonato, fora a estrutura, em que a gente sabia que iria cumprir. No segundo ano a mesma coisa, esse ano que passou também a mesma coisa, nós só tivemos um déficit financeiro, foi no campeonato de 2020, que veio a pandemia. E ali nós ficamos preocupados com os jogadores e liberamos todos eles. Era por volta de fevereiro ou março deve ter sido. Em 2020 tivemos que ir no banco pegar um empréstimo, porque pagamos jogadores tudo que tinha combinado até o final. Liberamos eles, né? Aquele ano foi um pouco complicado, a federação nos ajudou, nós pedimos autorização para desistir daquele campeonato e sem a punição, porque você não pode desistir do campeonato, vai ter uma punição, mas ali eles reconheceram que, circunstância, né, que era possível, né? E aí nós liberamos os jogadores. Então a gente conseguiu pegar um empréstimo nome pessoal no banco e fomos pagando devagar aí, nem sei se foi 4 anos, sei que ele foi pagando lá, isso aí ia dar conta, né? E então o sucesso que o Guaporé tem hoje é esse, né? O que eu comparo, né, sem prepotência, ao Mirassol. Ele tem lá um homem atrás, muita gente fica procurando coisa,
tem uma pessoa lá atrás que não deixa, tá, por volta de 18 anos, se não estiver errado, ter dívida e ele não tira o dinheiro e o Mirassol está aí. Então, o segredo do Guaporé, a gente conta para todo mundo, é esse, é o controle financeiro e aonde as pernas alcançam. E não tirar nenhum real do clube, né? Entendeu? Ou você põe, ou não põe, né? Mas também não pode tirar, né? Julinho, como é que foi esse ano? Esse ano foi bem especial, né? Eu estava lá no estádio, né? Como é que foi para vocês ali o planejamento? O que foi o planejamento lá do começo do ano, né? Que com certeza eu acredito que tem peculiaridade de calendário muito, né? No nosso rondoniense, então o planejamento passa por você fazer 2, 3 jogos com um elenco, depois para um retorno ali, outro já enxertar com mais algumas pessoas. Então como é que foi lá o planejamento lá de dezembro, janeiro, até o ápice, digamos ali, quando a classificação ali da semifinal? Desde 19, né, nosso primeiro ano disputando o campeonato, todos os nossos elencos, né, foi montado para ser competitivo. Obviamente, futebol não é uma matemática, a gente às vezes monta um elenco e por algum motivo, algumas coisas especiais, ou por causa do adversário, né, você também não joga sozinho, é diferente da corrida, né, que a gente sabe o nosso tempo, se você fizer o melhor tempo seu, você vai fazer. Futebol não, você pode fazer seu melhor jogo e o adversário fazer um jogo melhor que você, uma circunstância de uma bola, um erro de arbitragem, né? Então teve ano que a gente ficou de fora por um erro de arbitragem, teve ano que a gente ficou de fora por um pênalti mal batido, né? Por uma decisão errada na escolha do pênalti. Então são pequenas circunstâncias, mas desde o primeiro ano todos os nossos times foram montados para chegar na final forte. Foi da mesma forma esse ano. Tivemos o mérito, né, e a sorte também, né, de algumas circunstâncias de conseguir chegar na final e fomos competitivos do início ao fim, né? Tivemos uma excelente semifinal com o Ji-Paraná, foi os 2 melhores jogos disparados e aí foi muito rápido também para a final e o time deu uma relaxada no primeiro jogo, mas conseguiu ainda recuperar o resultado, né, para levar para os pênaltis. E aí eles tiveram a felicidade, né, do Digão ser um excelente goleiro para pênaltis, né, e aí já ficou mais fácil para o Porto Velho também naquela situação, né? Eles também se programaram para isso, tinham um orçamento maior do que o nosso, né? E para 2026 a mesma coisa. A ideia é montar novamente um elenco que seja capaz de chegar muito forte na semifinal e final. Obviamente, né? Não é a matemática, mas o elenco está sendo montado, já no Instagram do Guaporé lá tem todo mundo que foi contratado, junto com Porto Velho e Ji-Paraná está com um elenco teoricamente, nominalmente, acima dos outros 4 times de Rondônia, né? E vamos aguardar para ver, porque às vezes também o outro time lá tem um jovem que no nome não é bom, mas é um craque, e aí também pode complicar o campeonato, né? O adversário. O que muda, Julinho? Porque todos esses anos não tinha as competições que o Guaporé vai jogar no próximo ano, né? Então, digamos que vocês já tinham um script de planejamento ali, né? Quais meses avançar com quais conversas, né? E de repente pro ano que vem é algo totalmente novo, né? O que mudou, digamos assim, de planejamento? A principal mudança, a gente assim, financeiramente nós estamos contratando os jogadores todos por 90 dias, a princípio estadual, Copa do Brasil, e vamos sentir, né? Como que esse time vai andar, se vai ter retorno financeiro para poder decidir o que faz na Série D e Copa Norte, né? Então a principal mudança vai ter a Copa do Brasil junto com o estadual. Então necessariamente nós tivemos que contratar um time mais experiente, porque a Copa do Brasil exige um time mais experiente. Sim. Então acaba que o nosso time hoje está com uma faixa de idade maior, né, do que, por exemplo, teve no ano anterior, mas de forma proposital, porque a Copa do Brasil exige esse tipo de perfil de jogador que já teve calejado numa decisão de mata-mata, que já bateu pênalti em decisão. Então a gente precisa trazer esse jogador, porque a Copa do Brasil é o único competição que ela é financeiramente positiva. As outras competições todas ou tem que tirar dinheiro nosso da família, investir, né? Ou tem que conseguir dinheiro com patrocinador. A parte de retorno de bilheteria praticamente só paga custos de arbitragem de estádio, ela não é significativa hoje. Parte de venda de produtos também não é significativa, então basicamente é marketing mesmo, patrocínio,
né, dinheiros das competições, principalmente da Copa do Brasil, Copa Verde e Copa Norte, né? E Série D deve vir um dinheiro da federação em troca do direito de transmissão, mas a gente ainda não sabe esses valores. Nos anos anteriores não são valores que dá para você manter o elenco com aquele valor. Então, com exceção da Copa do Brasil, que ela realmente é positiva, ela sobra recurso da Copa do Brasil para você investir no estadual, para investir na Série D, na Copa Norte. Então, quanto mais fases avançar na Copa do Brasil, e esse é o objetivo inicial, mais recurso sobra para o objetivo principal, que é o acesso para a Série C. Mas ele vai depender do recurso financeiro do sucesso inicial na Copa do Brasil. Então, digamos que está pautado em dois momentos. Primeiro, a prioridade ali é estar competitivo, né, na Copa do Brasil, e aí, de acordo com o resultado ali, depois pensar na Série D. Isso, principalmente isso, porque vai depender do sucesso financeiro ou de patrocínio, né? Se a gente conseguir ótimos patrocinadores, mesmo que por acaso não venha um sucesso esportivo na Copa do Brasil, você tem recurso para fazer uma Série D. Porque o objetivo de médio prazo do Guaporé é ascender nas competições nacionais. Então passa pelo acesso na Série D, né? Série D. Da Série D para a Série C. Ano que vem é o primeiro ano de 6 clubes com acesso, mas são 96 clubes, todos esses 96 buscando essas 6 vagas. E a Série D, se não mudou o regulamento, né, ela é regionalizada, né? Ela está regionalizada, né? Continuará regionalizada. Provavelmente, né, ainda não está muito definido, a federação, a CBF, né, a confederação ainda não divulgou o calendário, mas pelos boatos, né, pelos murmurinhos, serão 2 grupos da região norte. 2 grupos de 6 equipes cada, então serão 10 jogos na Série D na primeira fase, passam 4 fases para a sequência de mata-mata, e dali para frente é mata-mata e de volta. Doutor, voltando um pouquinho, né, foi comentado aí sobre a questão do Pinheiros, né, da época do Pinheiros, o que vem na sua mente, assim, de diferente do nosso futebol aqui de Rondônia, daquela época para essa época aí? Naquela época o futebol de Rondônia basicamente não tinha uma expressão nacional, né? Mas tinha ali o Ji-Paraná, que era o clube mais forte aqui de Rondônia, e nós voltamos com Pinheiros. O Pinheiros tinha parado, eu acho que foi aquele ano, foi em 99 que voltamos pela primeira vez, aí depois teve o ano 2000. E nós tivemos até muita sorte ali. Eu tive muita ajuda como presidente do Pinheiros. O Sidão da Papelaria Nacional, o Jorginho e vários comerciantes nos ajudaram muito, porque naquela época eu nem lembro se cobrava ingresso, né? Devia cobrar mais o valor. Então a gente conseguiu montar um time razoavelmente bom naquela época, fomos vice-campeão estadual. Nós chegamos a ter um acesso para a série C ou D, na época eu não lembro, mas nós desistimos porque não tínhamos recurso. Naquela época não havia recurso, a CBF, os clubes tinham que pagar na Série D, não existia a D, era a C da época. Nós até desistimos na época, só participamos da Copa Brasil, jogamos aqui com Vitória da Bahia, né? E acabamos perdendo o jogo, né? Não tínhamos aquela força financeira. Naquela também. época, doutor, apesar de não ter tanta expressão futebol rondoniense, né? Até comentando a questão do meu pai, né? Pelas histórias, parece que tinha um pouquinho mais de qualidade, era um pouco mais aguerrido também? Tinha, na verdade, o número de jogadores de Rondônia era bem grande na época. Tinha bastante gente, não era né? como hoje. Hoje você vê pouco jogador de Rondônia. Tinha muito jogador nato.
aqui de Rondônia. O Guaporé mesmo tinha bastante jogadores de Rondônia, né? A maioria uns vieram de Minas Gerais, outros do Mato Grosso. Era uma época também, aí depois ficou um hiato ali, né, do futebol de aqui, digamos, Rolim de Moura, né? E aí... porque a parte financeira, né? Ninguém queria pegar. Eu mesmo dei uma parada, acabei ajudando um pouco, uma época foi fundado o Rolim de Moura, acabei ajudando um pouquinho, não ficava na presidência, né? Mas fui tesoureiro também do Rolim de Moura. Mas o recurso sempre foi difícil para os clubes de Rolim de Moura, até de Rondônia mesmo, né? É o que o Julinho falou, né? A questão as cifras são muito altas, né? O custo é muito alto e você não tem uma ajuda ali também, né? O patrocínio também às vezes não cobre, né? Então isso fica moroso. Mas hoje, como chegamos aí na Copa Brasil, eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente trabalhar dentro da verba que estamos, né? A gente quer ser feliz na Copa Brasil, quer ser feliz no estadual, mas estamos fazendo dentro da perna, vai alcançar, né? O passo que a perna alcança. O Julinho estava comentando ali sobre valores, que tem outros jogadores. Na verdade, a gente não fica com vergonha de falar, nós estamos contratando uns jogadores bons dentro do que a gente pode pagar. Tem jogadores melhores do que eles não vão se ofender escutando, eles são profissionais, sabem que é verdade, que nós não conseguimos pagar. Não adianta a gente trazer jogador com nível salarial o dobro que podemos pagar, para depois ficar numa dívida de outros anos e depois até parar. Entendeu? Então a gente tem que ir aonde que dá. Doutor, então o elenco que vem é onde a gente consegue mesmo pagar, né? Honrar, né? Honrar os compromissos, que é isso que vai fazer a diferença de se perpetuar, né? De o Guaporé se manter. É assim que eu espero, né? Doutor, tem uma pergunta, eu recebo bastante empreendedores aqui, né? E é algo que eu tinha curiosidade de perguntar para o senhor. Lá no começo, quando resolveu fundar o Guaporé, o senhor ouviu de alguns colegas, amigos aí, talvez da mesma geração do senhor, tipo assim, onde que você está se metendo? Para que mexer com isso? Chegou a ouvir algo do tipo, mexer com time de futebol? Tinha umas pessoas que comentavam isso, mas eu acho que a maioria entendia que era uma ideia minha, que eu devia estar pensando. Eu não recebi muita crítica, não, porque as críticas são normais, né? Talvez falar sem ser eu escutar, né? Sem escutar. Por trás é normal, né? A gente nunca se preocupou com isso, não. E como é que passa, agora, Julinho, o doutor, qualquer de vocês quiser comentar, como é que faz o planejamento do Guaporé para a questão de categorias de base? Como é que vocês olham para essa questão de base também, que é um ativo valioso, né? Nós temos esse planejamento. É uma boa pergunta, Bruno. Essa pergunta talvez seja a principal pergunta. Como é que eu começo a responder a sua pergunta? Ideias boas todo mundo tem. Para isso na vida e qualquer coisa, você vai fundar uma TV, tá? Você tem essa ideia legal pra caramba, você tem a opção de gente, mas você precisa do dinheiro, correto? Doutor Júlio, coloca uma base que você vende um jogador, porque depois não sei o que, o Mirassol vendeu e conseguiu. O que eu vou explicar às pessoas que elas não são obrigadas, sabe, que não estão na diretoria de um clube. A gente vem planejando, tudo é planejado. Você falou do Peru, na verdade, desde o ano 2000. Desde 2014 é o estatuto. A ideia vem lá da época do Pinheiros. Você não vai conseguir em Rondônia, o Guaporé, um Neymar, um cara que estoura a boca do balão, correto? Esse garoto que poderá ser o Neymar, que nasce em Rondônia, ele sai daqui aos 13 anos, você não vai segurar ele.
entendeu? Você não consegue segurar ele. Para você ter uma boa base, você precisa de uma boa comissão técnica. Tá certo? Certo. Aí vem a comissão técnica. Uma boa comissão técnica, ela vai precisar numa base psicólogos, preparador físico, entendeu? Você vai ter que ter um odontólogo, é muita coisa. Exemplo, você consegue um garoto bom da cidade de São Francisco a 245 km de Rolim de Moura. Esse garoto tem 15 anos, a família dele mora lá, como é que você vai fazer? Vai trazer para cá, você tem que colocar a escola, você tem que colocar uma condição para levar ele, tem comida, tem janta, você vai ter que ter vigia. Você tá entendendo? É um custo alto. E esse garoto, ele vai ser bom. Você vai preparar ele. Mas você vai precisar de uma vitrine para colocar ele, porque ele não é um Neymar. Essa vitrine seria a Série C. Entendeu? Porque esse jogador precisa de 8 jogos para ele mostrar para os olheiros dos times da Série B que ele joga bem. Um jogo, não é? Por exemplo, Copa Brasil. Você coloca, eu, na época da Copa Brasil, aqui com Pinheiros, nós colocamos o Edinho, que está aí na cidade hoje, né? Tinha um Cristiano, também garoto, mas um jogo não consegue mostrar que é jogador de uma Copa Brasil. Você precisa de uma série de jogos. Então, para a gente formar uma base legal, do jeito que deve ser, só quando a gente estiver na Série C. Entendeu? É o caminho inverso que muitos clubes até acabam fazendo, né? Eu tive um passado aí no futebol, eu morei fora jogando bola, tanto em Goiânia quanto no Rio Grande do Sul, e é o que alguns clubes acabam por fazer o caminho inverso. Eu também concordo com o senhor que deve ser esse caminho. Primeiro estruturar o clube, garantir algumas competições ali que dê visibilidade, porque a estrutura, se você tem uma base, é igual o senhor falou, você tem que ter, a estrutura é bem maior, porque não dá de você brincar de ter uma base, né? Igual é uma contratação, por exemplo, um calendário de um rondoniense, né? 3 meses, tem que mandar todo mundo embora, não dá pra você fazer isso com a base, né? Então, lá fora, muita gente acaba faz uma estrutura mesmo que mínima, faz uma base ali por 1 ano, 2 anos, pensando em se vai achar o Neymar e acaba não achando, e aí entra no que o senhor falou, dívidas e o planejamento financeiro fica de lado, né? Então, eu acho que esse ponto é importante e a gente ainda tem... A gente não é vitrine, sendo bem realista, a gente não é vitrine pro futebol, né? Não. Então também não fica muito... não é um bom negócio, digamos, olhar para a base nesse momento, né? Então acho que o Guaporé está indo bem de se estruturar para estar presente nas competições, competindo bem, né? Não, eu soube de uma época de um grande clube brasileiro, uma parte interessante. Ele, tipo assim, o CNPJ do profissional e um CNPJ secundário do departamento de júnior, que é a base. Esse clube, todo o dinheiro que entrava, ele dava 80% para o profissional, 20% para a base. Então, na base, ele sabia que podia gastar aquele 20%. Não sei se isso procede a uma ideia. Por exemplo, ele vendeu um jogador por 10 milhões, 8 milhões ia para o CNPJ do profissional, 2 milhões para a base, melhorar a base. Entendeu? O Guaporé vai desenvolver uma ideia parecida com essa. Quando a gente chegar na Série C, nós vamos formar o departamento de júnior, vamos ver o 20%, vamos chutar assim, poderemos mudar, né? E da previsão de dinheiro, quanto que podemos investir naquela base ali. Júnior, por exemplo, não, temos que começar ainda cedo, com os garotos de menos de 10 anos de idade, formar dentro do esquema tático. Então, no primeiro ano, talvez de Série C, a gente nem coloque ninguém na vitrine, entendeu? Começa a trabalhar com garotos de 10 anos, aí no outro ano 11, 12,
Entendeu? Nós vamos esperar chegar a hora para fazer o estudo certinho. Também não adianta você ter um dinheiro, que é o 20%, joga ali e desperdiça. Exato. Então a gente diz aqui, sem fazer tipo, que nós estamos aprendendo também, né? A gente vai analisando. Exemplo que eu posso mostrar aqui para o pessoal. 2024, o Guaporé disputou a Série A do estadual. Muita gente não percebe isso hoje, esquece rápido. Por que nós paramos? Que nós sabíamos que tinha alguma coisa errada que a gente não estava entendendo o que era. Aí naquele momento pegamos R$840 mil e fizemos as quadras de beach tênis lá no Guaporé. Ficamos parados e aonde que errávamos? Por que nós não conseguimos? E a gente acha que achou. Aí chegou o mês de agosto, mais ou menos, pegamos um certo valor, fomos para a Série B, porque fomos rebaixados, não participamos, e fomos para a Série B do estadual e conseguimos ser campeões e voltamos imediatamente para o coisa. E conseguimos ser o vice. A gente corrigiu os erros que a gente sabia. Vamos parar para ver onde que está errado. Porque dívida a gente não tem, mas peraí, nem vice-campeão nós fomos. Aí eu e Julinho, não vamos dizer aqui que não interessa, sim, achamos alguns erros e corrigimos e deu certo. Fomos felizes. E, né, fomos ser vice-campeão e mais feliz ainda, né? Que apareceu um presidente da CBF abençoado, chama Samir. É árabe, né? Samir, que nos ajudou os estados que estavam com menor ranking, né? Que é Rondônia, Roraima e Amapá, me parece. Então, e ajudou outros, né? Então, nós estamos aí hoje. Que bom que houve esse ajuste de rota. E pegando um gancho no que seu pai falou, Julinho, igual ele falou, vocês estão aprendendo isso também, né? No dia a dia. Ao mesmo tempo que tem um planejamento, a questão da base, né? Então, quando tiver na Série C, de repente, estruturar uma base, ao mesmo tempo tem que pensar em captar receita, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco com a nossa audiência, para quem não sabe, quanto é custoso um campeonato aqui em Rondônia. Vamos pegar como exemplo esse ano, né? Quais são os custos, logística, né? Tem o custo de logística, tem o custo de profissionais, né? Para quem não entende a máquina ali, quais são os principais custos, né? De participar, por exemplo, num campeonato igual esse que passou? Principalmente, por exemplo, quando a gente está falando só de estadual, que a folha salarial é um pouco menor, a folha salarial que todo mundo acha que é o pior custo, ano passado, por exemplo, girou em torno de 1/3 do custo total. Então, se eu tenho um gasto, vamos arredondar para 1 milhão, tá? Para ficar um número redondo, não é muito longe disso, 20% para mais, 20% para menos, para ter um time competitivo em Rondônia, para o estadual é mais ou menos isso, o período ali de 90 dias. Caramba. Então, disso, 30% é folha de pagamento, então 300 mil folha de pagamento. Os outros 300 mil, impostos, taxas e arbitragem e outras afins, né? Junto com viagem. Alimentação é um custo altíssimo, né? Nós estamos falando de 30 homens que precisam de 4.000 calorias por dia, 5.000 calorias com proteína, comendo, almoçando, dormindo. Viagens para Porto Velho, uma viagem para Porto Velho de 2 jogos custa de hotelaria R$25 mil. Caramba. Isso porque a gente não manda todo mundo, manda só 18, 19 atletas. Então tem muito custo extra folha de pagamento, que é o que todo mundo acha. A parte de imposto, que eu falei que é alto, empresas de clubes, né, associações, ela tem a mesma tributação sobre folha da empresa de lucro real. Então 20% de INSS, 8% de FGTS, PI, aqueles trem tudo de folha de pagamento. Então acaba que praticamente dobra o que você paga, que o jogador recebe líquido na mão, praticamente o dobro de que ele custa para o clube, né?
Então acaba que é ruim para o jogador, é ruim para o clube e para todo mundo, né? Mas pelo menos o governo arrecada mais. É o sócio, né? O sócio escondido. Agora, para esse ano de 26, o planejamento inicial, como a Folha acaba trazendo jogadores de faixa salarial maior, aí isso acaba aumentando, né? Então a parte da Folha vai acabar subindo. Minha expectativa é porque pro ano que vem gira em torno de 40%, a no máximo 45% seja a Folha, e os 55%, porque, por exemplo, não interessa se o jogador ganha um salário mínimo ou ganha 5 mil ou 10 mil, ele come a mesma coisa. Então acaba que vai diluindo, né? Então pro ano que vem, como são jogadores de faixa salarial acima, né, do que veio em 2025, então essa parte de folha deve gerar em torno de 40%, 45%. Mas aí também você já exige uma parte de logística maior. Tem alguns jogadores que vêm com esposa e vai ter que ter aluguel de casa, né, que é a ajuda na viagem da esposa, ou, né, ajuda de custo. Então você tem algumas diferenças nesse quesito. Viagens para Porto Velho, são agora 4 times em Porto Velho. Ano passado eram 3. Então nós teremos mais viagens para Porto Velho. Então o custo de hotelaria e alimentação de viagem será maior. Estamos em negociação com a Eucatur para renovar para o ano que vem, que aí já amortiza um pouco o custo de deslocamento, né? Se não fechar com a Eucatur, tem que ir com o transporte próprio, né? Vocês têm um ônibus, mas o ônibus tem que pagar combustível, tem que pagar motorista, tem que pagar seguro da viagem, né? Você tira um pouquinho do aluguel do bem, né? Você tem que dar manutenção diferente no veículo quando é viagem de 500 km do que uma viagem de 100 km. Então são situações diferentes. Então a gente está negociando com a Eucatur, né? Deve fechar essa semana, para diminuir esses custos de logística, mas a gente tem que botar na conta, né? Entra como patrocínio, sai como logística. Exato. E como captar, Julinho, receita? Como é que, desde lá do começo, eu acredito que isso é um ponto aí, uma pulga atrás da orelha de vocês, né? Para ano após ano tentar fortalecer cada vez mais a marca, ter mais visibilidade, né? Com isso captar mais receita. Como é que você enxerga essa questão de visibilidade do nosso futebol também aqui em Rondônia? Eu sou suspeito porque a gente está vivendo, então a gente consegue ver algumas coisas que às vezes alguma pessoa de fora não vê. Eu vejo no futebol o tiro de canhão de publicidade que as empresas não têm mais barato do que isso, né? Por clique, vamos dizer, com um CMV de captação de cliente, eu não consigo ver, não só no Guaporé, tá? De Paraná, Porto Velho, todos os times. O futebol de Rondônia eu considero o patrocínio mais barato para quem tem empresa que tem que atingir do público A ao público C, e de todas as faixas etárias, né? Ainda principalmente masculino, né? Mas você acaba atingindo a família, né? Porque o homem normalmente ainda é o principal que consome esse produto, mas a camisa está na rua e todo mundo está vendo a camisa na rua. A transmissão em TV aberta ela é massiva. Todos os canais transmitem, né? Ano que vem, 99% de certeza que a Globo vai transmitir a final em TV aberta. A Globo em Porto Velho, né? Mais em Porto Velho do que no interior. No interior ela não tem tanta penetração, mas em Porto Velho ela atinge 70% dos lares de Porto Velho. Então, queira ou não queira, quanto vale 1h30 de transmissão, né? Exato. Na verdade, 3 horas, um jogo de ida e um jogo de volta. Então, é muita exposição. Você tem todas as chamadas durante os 90 dias do campeonato em todas as emissoras, nos jornais locais, né? De quem vai ser a escalação, quem tá, quem não tá. Então, expondo a marca. Então, eu não consigo ver hoje nenhum patrocínio. Obviamente, são valores altos, não são valores que uma empresa, por exemplo, igual uma empresa local consiga patrocinar a camisa, né? Porque são valores altos, mas se a gente olha o potencial de por cliente, né? Ele é muito barato. Ele é muito barato, né? A gente está falando hoje o Guaporé do Master ali girando em torno de R$500 mil, né? Por um ano inteiro, dá menos de 40 mil por mês, né? Quando a gente olha o que vai alcançar com 40 mil por mês, o tanto de estado que vai alcançar, quem atinge os outros estados da região norte, por quantos... Nós não temos isso, né? Eu não estou falando o preço, sim, né, de venda. Por quantos anos essas camisas vão circular? Por quantos anos vão fazer uma reportagem mostrando uma filmagem daquele ano específico de 26? A gente vê camisa do Pinheiros, né? Estamos falando de um time local. Você vê camisa do Pinheiros até hoje na rua. Até hoje. Né? Do Rolim de Moura daquele ano, que também foi vice-campeão, você vê a camisa do Rolim de Moura daquele ano até hoje na rua. Camisa do Guaporé do primeiro ano de 2019 até hoje andando na rua. Os patrocinadores que patrocinaram o Guaporé em 19
No estádio hoje, ele só pagou pra gente em 19, né? Mas ele tá colhendo os benefícios até 2025. Eu vejo camisa, né? Ano passado tinha muita camisa ainda do primeiro ano, com os patrocinadores do primeiro ano. Então a mesma coisa servirá para quem patrocinar em 26. Para você ter ideia do que o Julinho está falando, você é São Paulino, né? Sou São Paulino. O São Paulo foi campeão mundial no Japão. Vamos fazer um marketing de graça aqui, sem autorização e sem o do Bruno e sem a empresa pedir, da camisa do LG. Às vezes, no meio de um torcedor, lá na arquibancada da torcida do São Paulo, aparece uma camisa da época que São Paulo foi campeão mundial. Essa aí é LG. Há boatos aí que depois que a LG saiu da camisa de São Paulo, São Paulo afundou aí. Entendeu? Então, é isso que o Julinho está falando, é normal, né? O Julinho, o pessoal não entenderia. A gente aqui que vive isso, né? Consegue ver isso. E às vezes o empresário é normal, ele trabalha ali na parte dele ali, ou uma cooperativa de crédito, ou a pessoa de marketing está acostumado com outra área, ela não consegue ver isso, né? Exato. Mas o Julinho está trabalhando para isso, indo atrás de cooperativa de crédito, para conseguir esse valor. A gente não está dizendo que tem esse valor que ele falou aproximado. Ele está falando do que valeria, né, na nossa opinião. Eu já vou entrar em outra pergunta para o Julinho, mas vou dar um recado rápido dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, a faculdade genuinamente rolimorense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. A Rolinet chegou com a promoção Paz de Fibra. É isso mesmo, uma super promoção da Rolinet, que você encontra 500 MB de internet na casa, mais de 10 GB de internet na telefonia móvel, Olá TV completa, são mais de 100 canais em alta definição para você aproveitar dos mais variados segmentos, infantil, esporte, TV aberta, tudo na Olá TV, canais em HD, alta definição e também a super novidade do momento aí que a Rolinet está trazendo, telemedicina. É isso mesmo, telemedicina, qualidade, os melhores médicos com tempo de consulta aí, um tempo médio, né, para você aguardar essa consulta aí de 5 a 10 minutos, com médicos renomados. É isso mesmo, a Rolinet está trazendo telemedicina. Então, entre agora em contato com a equipe Rolinet através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. E falando ainda sobre essa questão de patrocínios aí, Julinho, o quanto essa mudança do calendário também fortaleceu mais, né, o Guaporé para essa questão de exposição, né? Porque sair de somente um rondoniense, né? Então acredito que agora você tem mais poder de argumentação também, né, para todos esses, você falou a exposição de camisa, né? Isso já tá, acredito que já tá na ponta da língua aí, né, para chegar nas empresas, nas marcas, né? Tem duas situações, né? Você tem as empresas que atingem os outros municípios que nós vamos jogar conta, né? Então, Rondônia, Mato Grosso, Manaus, né? O Amazonas, Roraima, Pará, Belém, né? Então você tem empresas que atuam nessas áreas e que, ao patrocinar o Guaporé, quando nós formos jogar com esses times desses estados, vão acabar expondo a marca lá, né? E você tem a situação da própria empresa que tem o público-alvo Rondônia, que nós vamos receber muitos jogos de fora, jogos
com apelo de torcida maior, com apelo de transmissão maior, com apelo de reportagens pré-jogo, né? No meu ponto de vista, assim, olhando de marketing, eu acho que as notícias pré-jogo e o resultado pós-jogo com as entrevistas chamam mais atenção para o patrocinador do que o próprio jogo em si, né? Tem a transmissão do jogo. Ano passado nós tivemos em média ali 7, 8 mil pessoas de visualização por partida. Então dentro do estadual a gente tem a permissão de transmitir, né? Série D, Copa Norte e Copa do Brasil não. A CBF já tem o direito de transmissão, mas dentro do estadual nós faremos a transmissão, né? Então dentro dessa transmissão nossos patrocinadores serão expostos, né? Que é um bônus, na verdade, né? A gente acaba não vendendo isso, mas ele está na nossa transmissão e fica para a eternidade no YouTube, né? Então, ano passado, se a gente olhar para o ano passado, semifinal com 11 mil visualizações, final com 9 mil, né? Sendo que a final também tinha transmissão em paralelo com a TV do Porto Velho, né? Com a Gazin TV, nos 2 jogos, então acaba diminuindo um pouquinho, Sim. Porque tem as transmissões na outra TV e também teve em TV aberta na Band, né? Então, na Band também. Teve a Band ano passado aberta. Então, se a gente olhar quantas pessoas viram aquele jogo, né, da semifinal e da final e fora dos outros, então é uma exposição, você que trabalha com monetizar Sim. cada clique, saber o custo de cada cliente, que é muito diferente da internet, né? Na internet você consegue medir exatamente. Exato. Eu gastei R$100 e consegui trazer um cliente que me tem um retorno no meu longo de vida de 150. Eu posso gastar até 149 com ele, porque eu trouxe um retorno de 150. O futebol é mais complicado você medir, né? Mas instintivamente a gente olha, por exemplo, a Crefisa era um banco secundário, o Banco Inter também, antes de patrocinar, era um banco secundário, e depois se tornaram os maiores bancos do Brasil, né? Quem pensa em crédito, ninguém acha que a Crefisa vai quebrar hoje, muito em vista do aporte financeiro, né? Que o grupo fez no Palmeiras, no futebol, né? Demonstra força. Empresas de fio, por exemplo, a Cobrecon, que patrocina o Santos, a gente que é da obra, né, no meu caso, sempre você tinha lá o fio Sil é o melhor. Depois que a Cobrecon durante alguns anos patrocinou futebol, você vê que entre os boatos, instintivamente a pessoa já fala, é Sil ou Cobrecon, qualquer um dos dois serve. Aí igual a Manco, quando entrou no futebol na época, quando ela veio pro Brasil, para não parecer que é segunda linha. Quantas marcas de cano que todo mundo fala é segunda linha, você vai no material de construção, é Tigre, a Manco ou segunda linha. Mas a Manco, para sair do todo o resto, ela teve que investir, e um dos motivos foi o futebol. Aquela lendária propaganda da número de Libertadores, lembra? Da Manco, que esse ano nós igualaremos a Argentina, né, no número. 15 anos depois era tipo um monte de Libertadores na Argentina, né? E é interessante. Então, o futebol tem esse poder. Você falando essa questão de marketing, né? Que empresas, quando olham com atenção para isso, esses dias eu vi uma matéria, né? Que tipo, o quanto Coca-Cola tá na mente de todo mundo. Aí, quando a empresa é grande, ela chega naquele nível de marketing assim que você precisa estar na mente. Você precisa estar no consciente da pessoa, né? Coca-Cola, era P&G, trazia uma lista extensa lá por ano, gastava bilhões de dólares em marketing. Então já chega naquele patamar de que você tem que estar ali toda hora, né? Mostrando, seja na TV, seja no celular, né? E, Julinho, mas perguntando mais uma coisa ainda sobre essa questão de patrocinadores, falando em número de patrocinadores na camisa, ou número de patrocinadores, quantos foram esse último ano? Quanto vocês projetam no próximo ano? Tem alguma conversa nesse sentido? Em 25 no uniforme nós tivemos 4, né? A Eucatur, parceria com deslocamento, não houve contraposto financeiro. A Casa Esporte nós também tivemos em contraposto de material esportivo, né? Que acaba precisando, entra naqueles custos fora da folha de pagamento, é um custo alto de material esportivo, desgaste de fitas, de bola, né? Então, dessas coisas, a gente está em conversa também para renovar para o ano que vem da mesma forma. A Rolinnet, a gente tem uma parte financeira, uma parte também em prestação de serviço que a gente precisa, né? Telefonia. Exato. E afins, e estamos também em conversa essa semana. Amanhã marquei com o Hildo e com o Henrique amanhã também para ver se a gente renova. Estamos em conversa com a Eucatur também, né? E a Soótica de Master, né? Entrando para ajudar financeiramente, que é uma empresa da nossa família, teoricamente, né? Dentro do valor de futebol nem era uma empresa, né, com poder disso, mas a gente faz por amor também, acaba colocando um pouco mais do que ela deveria gastar com marketing,
mas acaba entrando também no uniforme. Lembrando que você fechou com 2 empresas. E para 26, nós já fechamos com a Lindágua, sua parceira também. Parceira aqui. E com a Miraela. Miraela. Fechamos hoje com a Miraela, ainda nem assinamos o contrato, mas já está apalavrado, então está considerado fechado. Que ótimo. Então temos mais 2 extras no uniforme, além das que a gente está tentando renovar e ainda em busca de um master. O pessoal procurando nós também, né? Temos algumas conversas em paralelo bem adiantadas, que já está empresas maiores que mandam para departamento de fora, né, que não são decisões locais. Doutor, e falando um pouquinho, o Julinho estava até comentando que ele não se intromete muito nessas questões de contratação. Como é que é a formação do elenco? Como é que você trabalha junto com o treinador, essa formação de elenco? Que perfil vocês buscam, né? Porque a gente sabe que tem essa dificuldade na questão, até esse ano presente nosso, a questão de calendário, né? Então tem campeonatos que começam antes lá e aí de repente é um perfil de jogador que se busca. Como é que é feito esse quebra-cabeça aí para formar um elenco? Olha, rapaz, é complicado. Como é que eu vou te responder essa pergunta? Eu sei a resposta, mas como é que eu vou colocar essa resposta? Olha, existe muito interesses, tá? Quando você está num clube, fora aqui do programa, a gente conversou ali sobre o sucesso do Mirassol. Você tem que ter uma pessoa num clube que vai controlar isso. Por quê? Alguém vai te indicar um jogador. Esse alguém que te indica um jogador, hoje eu e o Julinho que damos a palavra final. Eu e ele discutimos junto. Ele falou, com você, eu acho que não. Correto? Eu acho assim, essa pessoa que te indica, ou ela quer te ajudar, ou ela tem um interesse financeiro naquela indicação, ou ela está sofrendo pressão de alguém para te indicar. Então, cabe hoje a mim e o Julinho fazer uma análise. Por exemplo, já nos ofereceram jogador, por exemplo, que era R$10.000. Se o cara fosse muito bom, nós iríamos pagar. Entendeu? Posso falar aqui que nós iríamos pagar. Só que o jogador, eu fiz uma análise, não cheguei nem a passar para o Julinho, para não desgastar, não valia 5. Entendeu? Então, já houve indicação de jogador de 25, mas se valia o 25, mas nós não temos condição de pagar. Entendeu? Então, é um filtro. Por exemplo, posso falar aqui, no ano passado, houve uma mesma pessoa, por exemplo, vamos chutar um número aqui para não... Sim. Tipo, indicou 22 jogadores. Essa mesma pessoa indicou 22 jogadores. Nós contratamos 22, mas não foi os 22 que a mesma pessoa indicou. E nós pegamos tipo 9 jogadores de 22 que essa pessoa indicou. O outro a gente negou. Entendeu? Então é bem delicado, é a parte financeira, é uma das partes mais difíceis que tem de todas. A minha dúvida a contratação. Nesse ponto que, tipo assim, a gente vê algumas notícias de planejamento de treinador brasileiro, a gente sabe que os clubes demitem muito, né? E aí às vezes vamos contratar o treinador A. E aí o treinador A pede fulano, ciclano, beltrano, o clube traz, no primeiro resultado negativo, manda embora o treinador e fica com os jogadores lá que às vezes ficam encostados, né? A minha dúvida era nesse sentido, como é que vocês trabalham ali, por exemplo, tem a definição do treinador, aí você senta, ouve as decisões, tem obviamente Sim. a parte financeira, mas como é que é esse refino, assim, vocês têm preferência em buscar por algum campeonato que está disputando lá, ou vocês dão preferência para quem já esteve aqui no Guaporé também, né? Olha, a gente vai onde, por exemplo, vamos falar jogadores de Série B do Brasileirão.
A gente não tem condições de pagar jogador do nível salarial da Série B. Então, quando a pessoa indica mais ou menos para nós, elas têm uma noção do que é, vamos dizer, o treinador. O treinador indica, mas eu e o Julinho que vamos aprovar ou não. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, o treinador atual, o Márcio Parreira, ele não se ofende. Ele já indicou vários jogadores que nós aceitamos. Entendeu? Ele já, tipo assim, ele indicou 20, nós aceitamos 10 nós negamos. Já colocamos jogadores que a gente achava que a gente falou, Márcio, você aprova? Ele aprovou. Que não adianta, e quem vai escalar é ele, né? Exato. Eu e o Julinho indicaram, toma aqui, Márcio, vamos contratar esse jogador aqui, tá? Ele não vai pôr lá no campo. Tem essa situação, entendeu? Então a gente contrata o treinador e coloca. Agora, por exemplo, tudo como eu falei para você, nós estamos num período de aprendizado, correto? Eu e o Julinho já temos planejamento que, por exemplo, quando chegar outubro do ano que vem, nós estamos num aprendizado e vai longe, né? Nós já vamos chegar 1º de novembro com os 11 jogadores, pelo menos, já contratados para 2027. Então, a gente quer 1º de novembro já com 11, diferente que agora. Agora a gente começou a contratar setembro, ou depois, né? De setembro, entendeu? Uhum. E, então tem essas situações. Cada ano a gente está indo modificando. Não tem escola para presidente de clube, entendeu? É a vivência que você vai aprendendo ali, né? Mas sempre com aquele negócio, vamos ser repetitivos, não pode ter dívida, olha o orçamento e cumprir. Por exemplo, agora, né, nós estamos tentando fechar com a empresa, o Júnior falou do Master, não temos, né? Os nossos jogadores que estão nos escutando no programa não vão se ofender, se aparecer um Master alto, terminou o campeonato, talvez a gente tenha que tirar 6 jogadores que estão aqui, se tivermos um grande patrocínio, e colocar mais 6 de um nível acima, entendeu? O time não pode ter, os administradores não podem ter sentimentalismo, entendeu? Então, se aparecer mais dinheiro, nós não queremos ganhar dinheiro com o Guaporé, entendeu? Aparecer mais dinheiro, nós vamos mudar o nível do time, tentar subir. Levar, né? Entendeu? Essa é a situação. Doutor, e você é referência em nível estadual com a clínica, com o seu trabalho, né? Da oftalmologia. Tem alguma coisa que o Aporé ensinou o senhor e você transpôs para a vida pessoal ou para os negócios, mesmo depois de tanta bagagem? O senhor falando tanto sobre tá aprendendo também, né? Muita coisa, obviamente, vocês já têm, digamos, uma expertise melhor que muita gente aí no futebol, mas está aprendendo. Tem alguma coisa que o Guaporé te ensinou que de repente você levou para a clínica? Ou para sua vida pessoal? Eu não tinha pensado nisso. Ou o maior aprendizado pode ter essa na vida pessoal, né? Que essa trajetória de Guaporé ensinou o senhor? Eu acho que é mais a parte da clínica que ensinou para jogar para o Guaporé, né? Sobre uma firma como a clínica, ela tem entrada e saída de todo esse controle, né? Da entrada e da saída. O Guaporé mesmo nos ensinou alguma coisa para a clínica, muito pouco. Talvez, não consigo lembrar. E qual é o maior desafio do Guaporé hoje para o senhor? Olhando desde a fundação, o senhor falou que lá desde 2000 é um planejamento. Hoje, qual que é o maior desafio ainda para o senhor manter esse legado de Guaporé? Não, para manter não está tendo muito desafio. O maior desafio que eu vejo é
nós sempre procurarmos aonde que estamos podendo errar, ou aonde que erramos para poder melhorar. Esse é o desafio, procurar o erro. Entendeu? Aonde que estamos errando? Será que a gente vai errar aqui? Não vai errar? Caramba, erramos. Aí, por exemplo, hoje à tarde, eu fiquei do lado do Julinho, né, coisa minha e dele, não coisa. Aí eu falo, caramba, eu deveria ter visto isso antes do que hoje, o campeonato. Não vamos citar aqui o que não Sim. interessa para quem está né, no bom sentido. Entendeu? Então a gente já viu que poderia ter feito alguma coisa meia diferente. Nem começou. Eu falei para ele, ele ficou assim, eu falei, não, presta atenção. Né, Juninho olhou. O caminho, nós estamos nesse caminho, vamos consertar aqui, mas ali nós tínhamos que ter pego um outro caminho para chegar no dia 17 de janeiro, no primeiro jogo do estadual, entendeu? Mas aí eu fiquei contente de achar isso, não fiquei triste que eu tracei um caminho errado, que eu vi que teria um outro caminho melhor, achado que menos desgastante. Aí agora o que a gente faz a partir de hoje, eu e ele? Vamos ver o que podemos fazer para pegar uma velocidade maior, porque esse caminho que fomos aqui é um pouco mais longo, que deveria ter um outro caminho mais curto. Então, para a gente chegar lá no dia 17, no mesmo tempo, aí nós vamos agora trabalhar isso aí. É legal, né? Bacana ouvir essa troca que vocês têm, né? Porque é muito salutar, né? Pro sucesso, para quem chegar no estádio lá no primeiro jogo e ver o Guaporé jogando, não sabe o tanto de coisa, de quebrada de cabeça aí que vocês já devem ter conversado, né? Para alinhar a rota, ajustar tudo, né? Mas hoje mesmo, depois que eu já falei com o Julinho, já procurei ali uma coisa que a gente pode ter se enganado, por exemplo, não vou citar o nome aqui, daqui a uns dias, foi indicado um bom jogador para nós, tipo que valia X, e esse jogador muito bom, mas ele não está aceitando o X, ele quer um pouco mais do X. Aí eu fiz uma indicação e falei assim, Júlio, paga o que ele quer, senão o seu prejuízo vai ser maior, entendeu? Então nós estamos com negociação aí de um jogador que pode fazer essa diferença. O Julinho hoje já é segredo nosso, né? Já fez o pré-contrato, mandou para mim, eu já mandei para o jogador, falei, ó, entendeu? Estou dando o que ele está pedindo. Entendeu? Aí mexi com o ego dele e falei, eu quero você aqui, entendeu? Porque se de repente você economiza um pouco, aí desaba tudo, entendeu? Esse é o desafio, achar os erros. É um quebra-cabeça. É legal, né? Porque daí entra que a gente estava comentando, às vezes um jogo só, né? Às vezes pode acontecer alguma coisa, uma eventualidade, não quer isso, né? Mas, por exemplo, chega num jogo lá, uma expulsão, alguma coisa, uma lesão, né? E aí, esse quebra-cabeça é a decisão que está sendo tomada agora, né? Vamos investir mais para ter o cara que faz a diferença, né? Ou, calma, vamos trazer dois, né? Em vez de trazer um, vamos trazer dois, né? Então, é bacana, né? Essa questão do planejamento. Julinho, fala um pouco mais sobre o CT ali, o que vocês visualizam do CT ali também? A gente teve a introdução das arenas de beach ali também, a gente teve recentemente, eu recebi aqui o Henrique e a Dani, né, o Henrique Rocha aqui, eles falaram da parceria também agora com o Guaporé lá, levando o CrossFit para lá. Como é que vocês visualizam ali também aquele espaço ali para aproveitar cada vez mais, virar uma referência ali também? Aquele terreno ali do lado da Fiat, né, em frente à Volks ali, o pai comprou logo depois que largou o Pinheiros ali, né? No ano 2000, 2001, já pensando e já planejando a ser um centro de treinamento de futebol. Não tinha o nome do clube, no ano né? 2000. No 2000. Você não tinha nome de clube, não sabia quando ia ser, como ia ser, não sabia nada, mas sabia que era para ser um centro do clube. Assim que ele comenta, né? Que quando terminou aquele mandato de 2 anos com o Pinheiros, né?
a percepção que ele teve é que não adianta nada ser campeão e 3 anos depois não existir mais, né? Não adianta, acabou. Então, para ter o longo prazo, precisava dar estrutura. Então, começou ali em 2000, eu voltei para... Eu morava fora, eu já não morava aqui. Eu voltei em 2011, né? E aí eu acho que ele sentiu confiança de poder dividir um pouco o fardo da parte bruta do trabalho, né? A parte intelectual foi toda dele, mas a parte bruta do trabalho eu acho que ele sentiu um pouquinho mais de confiança de vamos para frente agora que tem alguém para ajudar na parte bruta. E a gente começou ali em 17, né? A construção da estrutura. A ideia não era nem entrar em 19. O Pimentense, né? O Éder desistiu do campeonato, não foi? Em 19? No nosso primeiro ano? Acho que foi o Pimentense que desistiu. A federação veio convidar, né? E aí abriu uma vaga. Aí a gente foi de convite. Já estava registrado, né? Já pagamos a taxa. Na época foi R$200 mil a taxa, né? Da federação em 2014. Não, foi menor. Eu não lembro o valor. Menor. Caramba. E aí já estava com o clube ativo, já estava tudo certo legalmente, né? E aí a federação, surgindo a vaga, chamou nós de convidado. E por incrível que pareça, aquele time de 19, tecnicamente, né? Onde a gente tinha menos experiência, foi um dos melhores times. Aí você tem a sorte, né? O futebol também tem um imponderável, né? Sim. O aleatório. Alguns jogadores muito bons em início de carreira, né? O Rodrigão, tivemos uma zaga boa, foi um time excelente tecnicamente. Tivemos alguns problemas de arbitragem naquele campeonato, tivemos o azar do Vilenense também ter um time muito bom, o Ariquemes também tinha um time muito bom, nós tínhamos muitos times muito bons naquele ano, foi um time que foi um campeonato no nível muito acima do que normalmente né? Inclusive o nosso, até o Guaporé foi. E aí, já com a estrutura ainda um pouquinho deficitária, e aí todos os anos a gente foi melhorando essa estrutura, né? Então, parte de campo já tinha em 19, a parte de cozinha já existia, hidroterapia também já existia em 19, aí não tinha as partes de areia, tinha um campinho de areia pequenininho, mas aí melhorou, os meninos gostam de jogar futebol nos relaxamentos lá também, né? Os jogadores, então acaba servindo também para a comunidade ir pro centro de treinamento e também ver as marcas que estão expostas, né? Mas também serve para os atletas, né? A parte de areia é muito bom para fortalecimento. A mesma ideia ali com a parte do cross, né? Acaba dividindo os equipamentos, são horários diferentes, né? Os jogadores também acabam utilizando os equipamentos do cross, junto com o preparador físico. E vai melhorando aos poucos. A cada tempo vai melhorando. Estamos hoje com 3 campos, 10 quadras de areia, o cross, a hidroterapia, e ali é igual obra de igreja, não vai parar nunca. Tem a Rondônia aqui, tem algum referencial para vocês? Tem, doutor? Vocês olham para o CT assim, vocês têm algum referencial de CT que vocês vislumbram? Aqui em Rondônia são poucos clubes que têm estrutura que o Guaporé tem, né? O rondoniense tem alguma coisa, o Porto Velho começou a fazer. Tem agora o inaugurado da federação, mas é coletivo, né? Ele é meio... pela CBF. Pela CBF. Não é de um clube específico. Uma estrutura muito boa, desde a época da Copa do Mundo. Era para ter ficado pronto em 14. Mas não é um clube. Ele é da federação. Acaba sendo meio coletivo. Você fala um clube, não é isso? como clube não, né? Mas essa estrutura lá daí é administrada pros clubes, pela federação. Na verdade, é para formação de atletas ali. Sim, um projeto da CBF. Hoje está em parceria com o Genos. O Genos está utilizando a estrutura, mas só para base. Para profissional não pode, né? Entendi. Eles usam para base. Doutor, você diria que vale a pena empreender no futebol hoje? Olha, no nosso caso, nós não pensamos em retorno financeiro, entendeu? Seria mais o prazer, né? Então, eu digo que no nosso caso vale a pena. Agora, se alguém pensa em ganhar dinheiro, desiste. Né? Não é lugar. Se ganhar, ganha pouquinho, depois vai acabar. Não vai ganhar ali no início, depois não... Porque é a gestão que faz a diferença, né? Talvez para você clube ter de futebol, né? ele é para ser uma coisa para o povo. Ele não é uma coisa, um clube empresa que vai vender o jogador e ganhar, não é assim, não.
entendeu? Se você for ver Barcelona, Real Madrid, esses clubes, todo o dinheiro é investido ali mesmo, não é a empresa pagar dinheiro. Tem o sócio torcedor, né, como o Guaporé vai ter. Nós estamos com uma dificuldade na formação do sócio torcedor. Falar nisso, eu e o Julinho temos que conversar isso, que ele está preocupado. Vai ter sócio torcedor? Nós temos que aproveitar esse momento, né? Igual aproveitamos muito assunto aqui para nós, já inauguramos uma loja oficial do Guaporé, né? Ali vai poder trazendo a loja aqui para o centro de Rolim, né? Trazendo o Guaporé para o centro de Rolim, na verdade. Ali vai ser tipo um escritório também, né? Uhum. Onde ponto de vender camisa, né? Muita gente passa ali, pega a camisa e leva para o estado. Eu vou viajar, vou levar para dar de presentes, entendeu? Essas camisas mesmo, ali aquela loja, o Guaporé não pretende ganhar dinheiro com a loja ali, ela pretende mostrar força, vender camisa com a marca do patrocinador, é o que o Julinho falou, mostrar o maior número de camisas na rua, entendeu? Para você ter ideia, hoje nós vendemos camisa ali, eu não preciso de rir não, R$66, se você quiser dividir em 10 vezes no cartão, a gente divide. Nosso interesse é jogar a camisa na rua, entendeu? Todo mundo comprar, todo mundo tem que comprar. Entendeu? Essa é a ideia. Então a loja é essa, pegar a marca, como a Rolim.net. Ela pega um dinheiro e investe na marca Rolim.net, para ela ter um retorno. Hoje o Guaporé tem essa ideia, aquela loja ali é para o Guaporé investir o dinheiro dele para fortalecer a marca Guaporé FC. Entendeu? Fortalecer o Guaporé FC, para lá na frente ter o retorno. Tem alguma coisa aí, Julinho? Seu pai comentou dessa questão de sócio torcedor, acredito que não deve estar pronto ainda, mas tem algum spoiler aí do que... Na verdade, ele já estava meio implementado, acho que desde 2020 no site. A gente nunca conseguiu operacionalizar ele, mas ele já está concebido já desde os inícios, porque ele é o jeito do empresário menor ou do cidadão final participar do clube, né? Obviamente a gente sabe que tem pessoas que cada um com um poder aquisitivo diferente, para você criar formas de alguém que tem menos poder ou médio poder conseguir contribuir para o avanço do clube. Prática, né, Julinho? Porque não achávamos que era o momento. A gente achava que tinha que ser campeão primeiro. Correto? Não fomos campeão, fomos vice, porém chegamos na Copa Brasil, Copa Norte, Série D. A mesma coisa a loja, colocar uma loja. O negócio do sócio-torcedor, a gente acredita que janeiro já coloque em prática. Faltam alguns detalhes, amanhã talvez o Julinho está se preocupado muito com os pré-contratos e tem as coisas particulares que ele conduz meu e dele também, das obras que ele é engenheiro. Essa semana a gente, no máximo da outra, a gente consegue os detalhes aí que está faltando. Eu não consegui passar para ele, tinha uma pessoa que estava nos ajudando, e os detalhes que faltam para ficar definido o sócio-torcedor. Mas semana que vem a gente já consegue definir isso aí. São pequenos detalhes. Uma baita novidade aí para a população. Eu acredito que a maior arrecadação que o Guaporé vai ter para frente é o sócio-torcedor. Temos uma ideia aí de colocar em prática uma fórmula. Eu estou muito confiante no sócio-torcedor. Eu digo que o sócio-torcedor, tomara que eu tenha razão, né? Que a gente aposta, né? A gente não tem aquela certeza, né? Tem a bola de cristal. Mas eu vou te dizer que em 2027 vai ser a maior fonte de renda do Guaporé, vai ser o sócio-torcedor. Nós temos mais ideia aí que eu acho que para dar certo é botar em prática. É uma boa, já fica de aviso aí, né, para toda a população, o spoiler, né, para toda a população de Rolim de Moura aí.
que realmente é igual eu falei no começo do episódio, né? Brilhou, realmente ver aquele dia lá, o estádio, quem tava lá presencialmente, né? É legal que, acho que quem não foi, viu vídeos daquele momento lá, né? Do acesso à Copa do Brasil, da conquista, da vaga, com certeza já vai se preparar pro ano que vem, né? Qual que é a sensação, doutor, que passa assim, de lá atrás você ter plantado uma sementinha, né? E hoje você vê que realmente você tá voltando com essa paixão aqui do Rolimourense. Às vezes as pessoas me conhecem assim como uma pessoa muito séria, né? O Guaporé, na verdade, tem me dado essa alegria. Eu brinco o seguinte, eu falo assim, eu imito a torcida do Atlético Mineiro. Eu já sabia. Entendeu? Eu já sabia. É assim que eu levo. Ô, Julinho, vou fazer para você a mesma pergunta mais ou menos que eu fiz pro seu pai. O que o Aporé te deu de aprendizado aí nesse tempo que você está à frente aí também? Que ele te trouxe? Se te ensinou alguma coisa a mais ou se algo que você já tinha que teve que trabalhar mais ainda com essa questão de estar à frente do Guaporé, de atributo ou de alguma habilidade? A habilidade que eu tinha pouco era da parte de marketing, que a gente acaba tendo que ir mais, porque a fonte de receita é diferente, por exemplo, na obra, que a minha fonte de receita é fazer um projeto eficiente, ou na ótica, né, que é entregar um produto de qualidade pro cliente, né, ser eficiente ali. O futebol é diferente, a fonte de receita principal é o marketing, né, e era uma parte que ainda é relativamente deficitária nossa, né, mas eu tenho melhorado, o Guaporé tem melhorado, então me ajudou também, ajuda um pouco na parte da ótica, na parte da obra também. Principal aprendizado foi esse, na parte de como captar esse dinheiro com marketing. A gente ainda precisa melhorar, mas já evoluiu e o Guaporé a gente vê, né, o potencial e fica triste às vezes de não conseguir explorar esse potencial. E na vida pessoal é de encontrar muitas pessoas, né? Você acaba encontrando pessoas que você não encontraria de outra forma, né? Acaba, às vezes, a gente mora na mesma cidade, às vezes você encontra um empresário que você, dos dois moram na mesma cidade, fica 2, 3 anos sem se ver. Né? Então, essa é a parte boa de encontrar as pessoas na rua. Caminhando pro nosso final aqui, tem 2 perguntinhas que eu costumo fazer para os meus convidados. Vou começar com você, Julinho. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? Se fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Não tinha me planejado, apesar de você ter falado, não me planejei. Cara, o conselho hoje seria pro Flávio Augusto, que ele já administrou time de futebol e empresário bem sucedido na parte do futebol, então na relação do futebol seria um conselho para ele, né? Como ele conseguiu dobrar o valor do Orlando City e conseguiu sair ganhando dinheiro. Mas a realidade do futebol americano é totalmente diferente. Também tem a parte da sorte, né? Ano de venda, você tem os imponderáveis, igual a gente falou, né? Ele vendeu na época que o dólar era R$2, voltou na época que o dólar era 5, então você também tem o ganho cambial, você tem um monte de outras situações, né? Além, obviamente, da habilidade pessoal, né? E a foto hoje seria com o Papa. Com o Papa? Caramba, que bacana. Doutor, e você? Se fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria um conselho e tirar uma foto com alguém? Rapaz, apesar da minha idade, é uma pergunta difícil. Vamos lá, pedir conselho a alguém? Eu vou ser sincero com você. Se eu for pedir conselho a alguém, é sobre uma ideia minha, né? Eu vou pedir ao meu interior, né? Que é Deus que está dentro de mim, né? Que Ele me ilumine e me dê a resposta. Entendeu? Acho que todos nós temos um Deus aqui dentro. Entendeu? Então eu pediria a Deus, Deus me dê esse conselho. O que eu faço? Seria a Deus. E a foto? Uma foto. É com a torcida, né? A torcida do Guaporé. Aquela torcida lá, aquela música. A foto é com a torcida lá, né? Com certeza. Que bacana. O senhor tem uma mensagem para deixar para a torcida? Do Guaporé pro ano que vem, o que eles podem esperar?
mostrar para eles o seguinte, pessoal da torcida, olha, não fiquei de sapato alto não, mas a torcida é o maior patrimônio de um clube. E eu aposto em vocês, que vocês vão estar com nós, vão mostrar força, vocês já entendem nós aqui, conheço, eu percebo isso, vocês estarem com nós no sócio torcedor, né? A gente sabe que o marketing é importante, é grande, mas eu aposto em vocês, que vocês vão ser a maior força financeira do Guaporé, né? Como, não sei, hoje as coisas mudam, mas há 15 anos atrás o sócio torcedor do Barcelona e do Real Madrid era a maior fonte de renda desses dois clubes. E eu digo que vai ser a torcida do Guaporé, né, aqueles simpatizantes de fora que vão fazer parte, né, online, sendo sócio. Ótimo, ótima convocação aí também. O que me deixa feliz é voltar a ter o senhor como empreendedor, investidor, né, para voltar a brilhar os olhos, né, porque muitas vezes a gente sabe que é um segmento muito difícil, né? Igual a senhora acabou de responder, né? Se for para ganhar dinheiro, não vai pro futebol. E voltou a brilhar, né? Os olhos do pessoal de Rolim de Moura. Então, que a gente valorize cada vez mais também quem tá por trás, né? Nos bastidores, vocês, né? Porque, igual eu falei, quando rola a bola lá, o mais fácil talvez é você colocar o juiz ali e botar para apitar. Agora, os 11 meses antecedentes ali, né? Quebrando a cabeça, esse que é o difícil. Julinho, gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês, você trazer seu pai aqui para bater um papo, falar sobre o Guaporé, né, falar sobre o que a gente pode esperar aí do próximo ano, tá? Foi um prazer recebê-los aqui no Momento Chave. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que está nos vendo, né, ouvindo. E que ano que vem será fantástico para nós, todos nós do Guaporé e de Rolim de Moura e da toda a região de Rondônia. Doutor, gostaria de agradecer ao senhor também pelo papo aqui, pela oportunidade que o senhor deu conversar um pouquinho mais, falar sobre essa paixão, né, essa sementinha que o senhor plantou lá atrás e já estamos colhendo aqui com o Guaporé e que, se Deus permitir, 2026 vai ser um ano bem proveitoso aí para o nosso Guaporé e mais uma vez agradecer a disponibilidade. Obrigado, Bruno, obrigado ao Momento Chave, né, o pessoal que está aí, que te dá apoio, né? Que não aparece direto aqui, e agradecer esse convite seu e dizer que é muito importante para nós do Guaporé, para o projeto Guaporé, né, do futuro, e obrigado aí pela sua simpatia em receber a gente aqui. Grato, doutor. A vocês que acompanharam mais esse episódio, comenta aí embaixo para quem é fã do Guaporé e assistiu esse episódio, o que vocês acharam, o que vocês esperam aí, né, do próximo ano aí, 2026 do Guaporé. Grandes competições, com certeza, né, tem duas pessoas empenhadas aqui em entregar um time competitivo, e aí faz parte da torcida também comparecer ao estádio para empurrar o Guaporé como foi esse ano também. E se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal, né? A maior parte das pessoas que estão assistindo os nossos episódios não são inscritos ainda, então se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio. Temos episódios aí com café, cobrimos 10º com café, Rondônia Rural Show, então volta aí, entra no nosso canal. Se você caiu de paraquedas nesse episódio aqui do Guaporé, volta aí no nosso canal. Já são mais de 50 aí com empreendedores, empresários, né? De Rolim de Moura e toda a região também, produtores rurais. E nos sigam também lá no Instagram, Momento Chave Podcast, no Instagram, no Spotify, Momento Chave Podcast. E mais uma vez agradecendo as empresas patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol, Faculdade Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolimnet Fibra e a Credcis Sudoeste. Fiquem atentos ao nosso próximo episódio nas nossas redes sociais.